Todos sabem que o Titanic afundou devido à colisão com um iceberg. Agora, você sabia que existem diversas teorias sobre a causa do naufrágio? E que o Titanic não foi o maior transatlântico a afundar? Sabia que existe um filme nazista sobre o Titanic? Saiba disso e muito mais com as 10 curiosidades sobre o Titanic. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou o Vitor. Vamos para a curiosidade número 1 sobre o Titanic. Colisão do transatlântico com um iceberg. Sua viagem inaugural começou em Southampton, no Reino Unido, rumo a Nova York, nos Estados Unidos, no dia 10 de abril de 1912. O Titanic se chocou com o iceberg aproximadamente às 11h40 da noite do dia 14 de abril do mesmo ano e levou cerca de 2 horas e 40 minutos para afundar completamente após a colisão. O Titanic foi o único transatlântico a ser afundado graças a um choque com um iceberg. Muitos outros transatlânticos foram afundados, porém por diversos outros motivos, como por exemplo, por explosões ou bombardeios. Curiosidade número 2. Tempo para a localização dos destroços. Inúmeras expedições foram lançadas ao mar para descobrir aonde estavam os destroços do navio. Porém, após inúmeras tentativas, eles foram encontrados no dia 1º de setembro de 1985, mais de 70 anos depois do acidente, a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, a quase 4.000 metros a nível do mar, por especialistas americanos e franceses, chefiados por Robert Ballard. Curiosidade número 3. Custo do Titanic. O transatlântico custou cerca de 7,5 milhões de dólares. Um fato interessante é que se essa quantia fosse corrigida para valores de 1997, ano de lançamento do filme com maior sucesso sobre o tema, valeriam 150 milhões de dólares. Já o orçamento do filme foi de 200 milhões de dólares, sendo o filme mais caro da história até então. Em resumo, o famoso filme de James Cameron, que levou o Oscar e bateu recorde de bilheteria, custou mais para ser produzido do que o próprio Titanic em valores reais. Número 4. Acontecimentos curiosos durante o naufrágio. Masabumi Hosono era o único japonês embarcado no Titanic e conseguiu ser um dos únicos sobreviventes, passando à frente de mulheres e crianças, pulando num dos botes. Quando chegou ao país, foi considerado covarde, sendo classificado como uma desonra para o povo japonês. Ele perdeu o emprego, foi amplamente criticado pela mídia e virou assunto nas matérias escolares, como exemplo de desonra. A enfermeira e comissária de bordo argentina Violette Jessop já havia sobrevivido à colisão de um navio em 1911. Porém, se já não fosse emoção suficiente, depois disso, ela ainda sobreviveu ao naufrágio dos 2 maiores transatlânticos da história. No desastre do Titanic, ela foi salva após pular em um dos botes e esperar por horas em alto mar a chegada de um outro navio para resgatar os sobreviventes. Isso é que é sorte, ou azar, né? O irlandês Daniel Buckley foi um dos sobreviventes da tragédia que conseguiu subir ao convés dos botes. Quando as coisas pareciam estar resolvidas para Buckley, ele foi ordenado, sob a mira de um revólver, que os homens do bote salva-vidas em que ele estava saíssem de lá. A partir daí, o irlandês tentou se esconder no fundo do bote, quando uma passageira colocou sobre ele um chale disfarçando-o de mulher, o que garantiu sua sobrevivência. Curiosidade número 5. Relatos de sobreviventes da tragédia. Segundo Frank Prentice, não havia exercício de salvamento e os barcos salva-vidas não eram vistos como necessários, já que o transatlântico era considerado um navio que não afundaria. O marinheiro britânico Frederick Fleet tinha apenas 25 anos quando esteve a bordo do Titanic. Ele ficou famoso por ser o primeiro a anunciar o iceberg e a ponte de comando. Sobrevivente do desastre, Fleet passou por diversos inquéritos quando chegou à Terra. Muitos queriam saber se a colisão poderia ter sido evitada. Ele relatou que se os pedidos de binóculos tivessem sido atendidos, o naufrágio poderia sim ter sido evitado. Emily Richards, sobrevivente do naufrágio acolhida a bordo do Carpathia, navio que resgatou pessoas dos botes salva-vidas, escreveu para sua sogra 2 dias após o naufrágio e disse que Smith, comandante do navio, estava no salão do bar do Titanic bebendo na noite da colisão. Os livros de história apontam uma versão diferente, na qual ele teria sido acordado em sua cabine quando o navio bateu em um iceberg e bravamente decidiu afundar com a embarcação. Segundo ela, em sua carta, abre aspas, o capitão estava no salão bebendo e deu ordem a outra pessoa para olhar o navio. Foi culpa do capitão. Fecha aspas. Curiosidade número 6. Resgate. A embarcação mais próxima do Titanic naquela noite era o SS California, mas o navio falhou em responder os chamados de resgate.
Quando a tripulação finalmente recebeu as mensagens de socorro, o Carpathia já havia resgatado os sobreviventes. Se o California tivesse prontamente respondido os pedidos de socorro, mais pessoas teriam sobrevivido. Somente às 4h05 da manhã, o Carpathia chegou para resgatar os 705 sobreviventes do Titanic. Curiosidade número 7. O Titanic não foi o maior transatlântico a afundar. O Britannic, lançado em 1914 pela mesma companhia que lançou o Titanic, foi requisitado pela Marinha Britânica no ano seguinte para servir como navio hospital durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, no dia 21 de novembro de 1916, ele sofreu uma explosão no mar Egeu, afundando em menos de uma hora. As causas exatas da explosão e do consequente naufrágio são desconhecidas até hoje. Curiosidade número 8. Teorias sobre as causas do desastre. Segundo Tim Maltin, autor do livro 101 Coisas que Você Achava que Sabia sobre o Titanic, o acidente aconteceu por causa de uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas no momento e no local do acidente eram propícias para um fenômeno chamado superrefração, que ocorre quando a luz se dobra de uma forma a causar uma espécie de miragem, escondendo o famoso iceberg e provocando assim a colisão. O iceberg só pôde ser avistado quando o Titanic estava a quase 2 km de distância. Quando os alarmes soaram, já era tarde demais. Mas como ter certeza disso, sendo que o naufrágio aconteceu 100 anos atrás? Maltin descobriu que os outros navios na mesma área registraram o fenômeno, tanto que foram incapazes, também, de perceber que o Titanic estava avançando sobre um iceberg, por causa da superrefração. Foi o caso do California, que viajava próximo ao Titanic, mas que foi incapaz de notar que o cruzeiro se aproximava da massa de gelo. Quando a colisão ocorreu e sinais de luz foram enviados, as embarcações próximas também não conseguiram recebê-los, devido à condição do ar. Até mesmo fogos de artifício disparados pareciam muito baixos para caracterizar um pedido de socorro. Existe uma teoria que diz que o Titanic não afundou devido à colisão com o iceberg, mas sim por um incêndio. Segundo um jornalista chamado Sinan Moloney, que dedica sua vida ao estudo do naufrágio, um incêndio no interior do navio começou 3 semanas antes de sua viagem inaugural, mais precisamente, enquanto estava no estaleiro de Belfast, na Irlanda. Como o fogo era passível de controle e os donos da embarcação não queriam assustar os passageiros, eles ocultaram a informação e determinaram que nenhum funcionário falasse sobre o problema. Para evitar que as pessoas vissem o que estava acontecendo, no dia do embarque em Southampton, na Inglaterra, o Titanic foi colocado do lado intacto no porto, deixando a marca das chamas para o lado do mar. Moloney e os demais investigadores de sua equipe se baseiam em imagens inéditas da embarcação para comprovar sua teoria. Por isso, quando o Titanic colidiu com o iceberg, seu casco estava fraco e não aguentou o impacto. A investigação oficial sobre o Titanic definiu o naufrágio como um ato de Deus, mas não é uma simples história de um iceberg e um afundamento, mas uma tempestade perfeita de fatores extraordinários ocorridos ao mesmo tempo: o fogo, o gelo e uma negligência criminosa, acrescentou Moloney, que ainda diz que, mesmo que se não houvesse a colisão no dia 14 de abril, o navio teria dificuldades para chegar a Nova York em decorrente de fortes explosões que ocorreriam em seu interior. Curiosidade número 9. Poucos barcos salva-vidas. Só havia 20 barcos salva-vidas a bordo do navio, mas o Titanic era capaz de carregar até 64. Das mais de 2.200 pessoas a bordo, apenas 1.178 poderiam ser salvas pelos 20 botes salva-vidas espalhados pelo barco. O número foi reduzido para fazer com que o deck não parecesse desorganizado. Além da ausência de barcos, durante o acidente, muitos deles não estavam com a sua capacidade máxima de pessoas a bordo. Se estivessem, seria possível salvar mais de 50% dos passageiros, mas apenas 31% deles sobreviveram. Curiosidade número 10. Quantidade de produções sobre o naufrágio. O filme Titanic, de 1997, é um dos filmes de maior bilheteria já exibido, cujos protagonistas são Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Porém, esse filme não é o único e nem o primeiro a ser realizado sobre o desastre. Mais de 100 produções cinematográficas ou televisivas sobre os acontecimentos da noite do acidente foram realizadas. Entre elas, o filme alemão Titanic, de 1943, que foi encomendado pelo ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Nele, os ingleses e os americanos são retratados como vilões e verdadeiros culpados pelo acidente, enquanto o oficial alemão é mostrado como herói responsável por salvar vidas e denunciar os verdadeiros interesses de americanos e ingleses. Na vida real, um dos diretores do filme, Herbert Selpin,
Irving criticou o nazismo. Com isso, ele foi preso, sendo encontrado enforcado na prisão. A partir daí, o filme teve que ser concluído por Werner Kingler. E aí, pessoal? Matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre o que você mais gostaria de saber sobre o Titanic. Ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais curiosidades como esta. Um abraço e até a próxima. Valeu!